Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Glória a Deus, a quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus, que essa palavra seja para a tua glória, que assim seja. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem, então hoje chegamos na quinta bem-aventurança, né, que nós estamos toda terça-feira aprendendo sobre uma delas. E hoje então é a quinta, os misericordiosos. E como em todas as outras, eu vou repetir novamente aquilo que eu repito no início de cada uma. Porque às vezes pode ter alguém na igreja que não ouviu as outras, então vamos lembrar. Bem-aventurado significa feliz, significa ditoso, alegre. Então, bem-aventurado, quando o Senhor Jesus estava dizendo aqui bem-aventurados, Ele estava dizendo felizes ou alegres, né? E daí deu a qualidade, então, a bem-aventurança. E repito também que essas bem-aventuranças aqui, que são 8, então foram faladas pelo próprio Senhor Jesus, que é chamado Sermão do Monte ou Sermão das Bem-aventuranças. E essas 8, então, são as qualidades que o Senhor Jesus disse que nós temos que ter como cristãos. Tá? Então, se você diz, eu não tenho, pastora, então eu não sou salvo, não estou dizendo isso. Estou dizendo que os salvos precisam ter essas 8 bem-aventuranças. E se você não age ainda dessa forma que essa bem-aventurança está falando, peça ao Senhor que Ele vai fazer você não, como é que eu vou te dizer? Fazer você sentir a necessidade de ser assim. Por quê? Porque você às vezes pode pensar, eu não tenho essa bem-aventurança, eu não sou assim, eu não consigo fazer isso. Só que tem um detalhe, meu irmão. Cada pessoa, no momento que se converte, no momento que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, então essa pessoa recebeu aqui dentro de si essas bem-aventuranças, essas 8. Por quê? Porque quando a pessoa aceita o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, essa pessoa recebe também o Espírito Santo. E quem dá essas qualidades aqui é o Espírito Santo. Então, essas qualidades estão presentes no Espírito Santo. E se nós recebemos o Espírito Santo, se você recebeu o Espírito Santo, então você tem essas qualidades dentro de você. Você pode dizer, mas eu não consigo ser assim. Porque alguma coisa dentro de você está abafando essa bem-aventurança. Está fazendo com que essa bem-aventurança muitas vezes fique sufocada dentro do coração. Mas você já tem. Porque se você aceitou Jesus, você recebeu essas bem-aventuranças. Amém? Então, mesmo que você diga, eu não consigo ainda praticar, mas você já tem. Só tem que pedir para que o Espírito Santo possa fazer você começar a viver essas qualidades aqui. Porque ela já está aí, guardadinha dentro de você. Tá bom? Amém? Muito bem, então hoje vamos falar sobre os misericordiosos. O que significa? A
palavra misericórdia, eu já falei aqui outras vezes em outras mensagens, que misericórdia, córdia significa coração, né? E misericórdia, então, é ter um miserável junto ao coração. O que significa isso? É amar aquele que não merece. Então, misericórdia é ter junto do coração essa piedade, essa bondade, essa compaixão por alguém que nós achamos não merece. Então, olhe só, o significado mais compreensível, então, que temos a respeito da palavra misericórdia é a compaixão, é a piedade, é sentir pesar. Então, misericórdia é você ter um sentimento por alguém que está passando um problema, uma dificuldade, que está enfrentando alguma coisa que faz sofrer. Os ímpios, eles não têm misericórdia. As pessoas que não têm Jesus, a não ser, é claro que, como eu já falei outras vezes, tem pessoas que não receberam Jesus ainda, mas têm um bom caráter, têm uma boa índole. Então essas pessoas muitas vezes são misericordiosas, sabem sentir piedade dos outros. Mas aquela pessoa que não quer saber de nada de Deus, nem do que Deus ensina, que é chamado então ímpio, essa pessoa não sente misericórdia de ninguém. Os ímpios não têm esse sentimento. São aquelas pessoas que só pensam em si próprias e que dizem, se virem, eu tenho que cuidar de mim. Então são aquelas pessoas que olham somente para o seu próprio umbigo, que o mundo, o centro do mundo é ela própria, né, a pessoa. Então não tem esse sentimento. Os ímpios não sentem misericórdia. Por isso que a gente vê tanta maldade hoje por aí no mundo, né, porque eles não sabem o que é isso, eles não conseguem sentir. Mas o cristão é obrigado a ter esse sentimento. Você que diz, eu já aceitei o Senhor Jesus como Salvador, você precisa ter esse sentimento, porque como eu acabei de falar agora há pouco, você já tem aí guardadinho dentro do teu coração. Quem sabe você ainda não pôs em prática, mas você já tem. Então a palavra misericórdia significa isso, é você ter compaixão dos outros. E é você sentir a necessidade dos outros. Como assim? Se você vê um noticiário, alguma coisa que aconteceu, que é triste, que é sério, você vai sentir um sentimento de... Não seria bem a palavra usada aqui, mas vou usar só para você entender bem. Você vai sentir dó. Então é sentir misericórdia. Você vai ficar triste por aquela situação que você está vendo, ou numa televisão, num jornal, ou que você passa na rua, está vendo acontecer, ou que você sabe que alguém da tua família, ou alguém, um irmão da igreja, alguém que você nem conhece, às vezes você vê uma pessoa mendigando na rua, se você é cristão, você vai sentir misericórdia dessa pessoa. Amém? Então isso é ter empatia, não é simpatia, é empatia. O que é isso? É sentir a dor do outro. Então você vai ter isso, se você é realmente um cristão. Se você vê alguém sofrendo, você vai sentir isso.
Se você não está perto da pessoa, como eu falei, você está vendo de repente uma notícia na televisão, no jornal, você vai ficar triste por aquilo. Então esse é o sentimento de misericórdia. Esse é o sentimento que nós precisamos ter. Só que um cristão não pode ficar só no sentimento. Um cristão tem que ir um pouquinho mais além. Se fica só no sentimento, se fica só na bondade expressa pelo coração, não está sendo uma misericórdia completa. Como assim? Quando você tem misericórdia de alguém, você toma uma determinada atitude. Então, se você está sentindo misericórdia, se você sente isso por alguém, você vai fazer o que você puder para mudar a situação dessa pessoa que está sofrendo e que está fazendo você sofrer também. Entendido isso, irmãos? Amém? Então não adianta eu ficar só dizendo, ai que dó. Ah, fiquei triste por ver aquilo lá. Não, mas você não pode ficar só nisso, você tem que ter atitude. Você tem que fazer alguma coisa. Ah, pastora, mas se é uma notícia que vem lá de longe, de outro país, como é que eu vou fazer alguma coisa? Eu não estou perto. A tua oração você pode dar. Porque a distância para Deus não existe. Né? A palavra do Senhor nos fala em Jeremias que Deus é Deus de longe e Deus de perto. Então, se nós não estamos na situação de poder tomar uma atitude para ajudar ali naquele momento, uma atitude material, física, mas a tua oração você pode dar. Então, de uma forma ou outra, o cristão sempre vai poder ajudar. E se você está perto, se você está vendo alguém sofrer, alguma coisa também você pode fazer. Então não fique apenas no sentimento de dó. Não fique apenas no sentimento de estou triste por determinada situação. Faça alguma coisa para tentar mudar a situação daquele que está sofrendo. Por exemplo, se é uma pessoa que você vê ali na rua, está passando fome, está em necessidade extrema. Estenda a mão, ajude. Não se sinta melhor que aquela pessoa por essa situação temporária, de repente, que a pessoa está passando por estar ali numa miséria. Então é isso que nós temos que, primeira coisa, entender a respeito de misericórdia. Então nós temos que ter esse sentimento e precisamos tomar atitude. Junto com o sentimento. Tem que ter a atitude. Se você está perto a ponto de poder ajudar, ajude. Se você está longe por não poder, por ser apenas uma notícia, mas a tua oração você pode fazer. Então, ser misericordioso é uma ordem de Deus para nós que somos cristãos. Então, de maneira alguma nós podemos dizer assim, se vire, estou nem aí. Cada um por si, Deus por todos. É o ditado, né? Que muitos falam. Quem fala desse tipo não tem misericórdia. Então, a misericórdia é muito importante. O Senhor Jesus, Ele teve misericórdia. Um exemplo aqui para nós entendermos, porque a palavra compaixão é a mesma coisa que misericórdia. Então, na tua Bíblia pode estar escrito compaixão. Vamos ler então Marcos 6:34. Marcos 6:34. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então essa palavra aqui, nessa tradução aqui da Bíblia, diz compadeceu-se, teve misericórdia.
Então o Senhor Jesus teve e tem misericórdia das pessoas, como lemos ali, ó, Jesus viu uma grande multidão. Agora, no versículo 35, continua dizendo assim, ó, estando a hora já muito adiantada, aproximaram-se dele seus discípulos e disseram, o lugar é deserto, e a hora já está muito adiantada. Despede-os para que vão aos sítios e às aldeias em redor e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhes respondeu, Jesus, né? Dai-lhes vós de comer. Então eles lhe perguntaram, havemos de ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? Ao que ele lhes disse, quantos pães tendes? E de ver. E tendo-se informado, responderam, 5 pães e 2 peixes. Não vamos ler o restante, porque você já sabe o que aconteceu. O Senhor Jesus pegou esses 5 pães e 2 peixes e multiplicou. Por quê? Porque ele se compadeceu daquela grande multidão. Se compadecer é ter misericórdia. Então o Senhor Jesus mesmo nos ensinou a ter misericórdia. Jesus poderia muito bem ter dito assim, eles estão aqui porque querem, eu não chamei ninguém. Eles estão aqui comigo porque querem ficar. Então que se virem. Mas Jesus não é assim, né? O que é que ele fez? Teve misericórdia deles. E forneceu, vamos dizer assim, o alimento para aquele povo. Então é ter misericórdia. Quantas são as vezes, será que já não aconteceu de nós vermos alguém na rua pedindo um pedaço de pão seco para comer? E nós fizemos o quê? Será que nós agimos como o Senhor? Nós nos compadecemos como o Senhor Jesus se compadeceu do povo? Nós tivemos a misericórdia que o Senhor teve? Se nós somos cristãos, nós somos imitadores de Cristo. E se nós imitamos alguém, nós temos que ser como a pessoa que nós imitamos. Mas muitos não fazem isso. Dizem o quê? Se vire. Se vire. Vá trabalhar, vagabundo, né? Como que uma pessoa que está sem condições de ficar em pé, porque está morrendo de fome, vai trabalhar se o corpo não aguenta? Então aquela história de dizer que não se deve ajudar, porque se eu der dinheiro vai gastar com droga, vai gastar com cachaça. A tua parte você fez. Se a pessoa vai fazer isso, ela vai se acertar com Deus. Mas faça a tua parte. E não quer dar dinheiro? Vá numa mercearia próxima, num supermercado próximo, compre um pão, compre alguma coisa e entregue para a pessoa comer. Então a tua parte você fez. Agora, se a pessoa vai fazer alguma coisa para gastar aquilo que ganhou errado, aí é ela com Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Então nós temos que ser misericordiosos. Então Jesus teve compaixão do povo. Se Jesus, sendo Deus, teve compaixão do povo, por que nós não vamos ter? Agora daí vem, né, a palavra que está em Romanos 3:23. Que diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse versículo aqui nos mostra que todos nós recebemos misericórdia de Deus. Deus não precisava ter sido misericordioso conosco. Mas Jesus mostrou aqui então para o povo, enquanto ele estava aqui como homem, que ele era misericordioso.
E Ele mostrou também para nós, como que nós não vamos ter misericórdia de um ser humano que é igual a nós, se nós fomos os primeiros a receber misericórdia. Então, olha só, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu sou pecadora, você é pecador. Nenhum de nós merecíamos misericórdia. Mas o que Deus fez? Teve misericórdia de nós. O que significa a palavra misericórdia? Ter um miserável junto ao coração. Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Ele nos teve junto ao seu coração. Nós não merecíamos. Eu falo sempre aqui, tudo que nós merecíamos era o inferno. Mas o que é que Deus fez? Teve misericórdia de nós. Então, se Deus teve misericórdia de nós, Deus teve misericórdia de mim, Deus teve misericórdia de você, como que nós não vamos ser misericordiosos com os outros? Ah, pastora, mas tem gente que não merece. Não merece mesmo. Nós também não merecemos. E mesmo assim Deus usou de misericórdia para conosco. Então, ter misericórdia é justamente isso. É dar para o outro aquilo que ele não merece. Quero que você guarde bem essa frase. Ser misericordioso é dar para o próximo, para outra pessoa, aquilo que ele ou que ela não merece receber. Tem gente que não merece, pastora. É uma pessoa muito ruim. E você? Merecia a misericórdia de Deus? Então, o que nós merecíamos era o inferno. Mas Deus teve misericórdia de nós. E nos enviou Jesus para nos salvar. Para nos livrar do inferno. Senão nós estaríamos caminhando para o inferno. E aí a misericórdia do Senhor foi maior. Como que nós então vamos dizer, não posso ajudar tal pessoa, porque não merece. Claro que não merece. Não merece mesmo. Mas você também não merece a ajuda de Deus. Eu não mereço a ajuda de Deus. E Ele, no entanto, nos ajuda, nos salva, nos perdoa, nos fortalece, nos dá vida, nos dá saúde. Tal pessoa merece morrer. Você também merece morrer. Eu também mereço morrer. Mas Deus teve misericórdia de nós. Então, como que nós, sendo pecadores, como fala em Romanos 3:23, vamos determinar a morte de alguém? Não podemos, irmãos. Por mais imprestável que seja essa pessoa. Por mais ruim que seja essa pessoa. Nós não podemos desejar a morte de ninguém. E aí então, ainda tem mais versículos aqui que eu vou estar lendo com vocês. Vou estar citando, para que você entenda bem. Irmãos, por mais difícil que esteja uma situação, você nunca deve desejar a morte de outra pessoa. Nunca. Ah, pastora, mas então, tem gente que não deixa saudade, como você mesmo já falou na mensagem passada, é verdade. Tem gente que quando morre não deixa saudade. Mas é Deus que determina o momento dessa pessoa morrer, não nós. Nós não podemos. Então, o que nós temos que fazer? Orar, para que essa pessoa que não merece, como nós também não merecemos, se converta verdadeiramente a Jesus, se arrependa dos seus pecados e seja salvo. Então, como que nós que somos pecadores vamos desejar a morte de outro? Não pode, não tem jeito.
Não dá. É errado. Teve uma passagem, me veio agora só aqui na lembrança, mas eu não lembro onde está escrito. Mas aconteceu uma situação que um dos discípulos, se eu não me engano foi João, disse assim: Senhor, se o Senhor quiser, eu oro agora para que desça fogo do céu e extermine tal pessoa. E Jesus disse: não, isso não pode ser feito. E aí, como que nós vamos desejar a morte de alguém? Ser misericordioso é por mais que a pessoa seja ruim, você deve dizer que Deus tenha misericórdia da tua alma. Eu costumo falar isso. Eu digo que o Senhor tenha misericórdia da tua alma. Porque quem sou eu para determinar que alguém deve viver ou morrer? Quem sou eu para determinar que cai um raio na cabeça de alguém? Às vezes dá vontade. Mas nós não podemos cair nessa tentação. Porque como nós lemos aqui semana passada, tem um versículo que diz assim: a ira do homem, me faltou a palavra agora. A ira do homem não faz com que a justiça de Deus seja feita naquele momento que ela quer. Por mais que você esteja irado, por mais que você diga, vontade de dar um tapa, de enforcar, nós não podemos fazer isso. Porque a justiça de Deus é feita na vontade dEle, no tempo dEle, do jeito dEle. Nós não podemos. Nós não conhecemos nem o nosso amanhã. Será que amanhã nós não vamos estar numa situação em que outro deseje a nossa morte? Então não deseja a morte de ninguém. Ser misericordioso. Estou dando esse exemplo aqui, de dizer, porque que morra. Não podemos fazer isso. Só um exemplo. Outra coisa que nós não devemos de fazer, porque nós temos que ser misericordiosos. A misericórdia é não dar o troco. Tem gente que às vezes, é ofendido, é humilhado, é roubado. E aí diz, espere que o tempo vai chegar. Vou te dar o troco. Ser misericordioso é não dar o troco. Estão entendendo, irmãos? Não podemos. Pastora, mas daí é ser muito bobo. Não, não é ser bobo, é ser inteligente. Por que é ser inteligente? Porque se nós formos fazer alguma coisa, nós vamos acabar errando. Nós vamos acabar nos complicando mais ainda. E aí podemos fazer com que a justiça de Deus venha contra nós. Então deixe. O Senhor está vendo tudo. Nada passa aos olhos de Deus. Então nunca dê o troco. O que Jesus falou? Alguém te bateu no rosto? Dê outra face. Vamos ler esse versículo aí? Mateus 5, 38. Isso é ser cristão. Ser ímpio é não ter misericórdia. Mas ser cristão é ser misericordioso. 5,38. Jesus falando. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Quem é que tem feito isso aqui?
Qual de nós tem feito isso aqui? 40. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Em algumas Bíblias diz 1 milha, 2 milhas. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas ao que quiser que lhe emprestes. Isso aqui é ser misericordioso. É não querer fazer justiça com a própria mão. Semana passada nós falamos a respeito da justiça. E como eu falei na segunda bem-aventurança dos que choram ali, eu falei que as bem-aventuranças é uma sequência, uma leva a outra. Então hoje nós estamos falando dos misericordiosos, por quê? Porque é a que vem em sequência da justiça, dos que têm fome e sede de justiça. Então ter fome e sede de justiça é ter fome e sede de Deus. Ser misericordioso é deixar que Deus faça justiça. Eu não posso fazer nada. Ser misericordioso é dizer, mesmo que eu saia perdendo, mas Deus está vendo. Então Ele vai fazer na hora certa. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então ser misericordioso, irmãos, é você ser como Jesus. Ah, mas Jesus é Deus, eu não posso ser igual a Jesus. Igual nós não vamos ser, mas temos que nos tornar parecidos com Ele. Então, se eu quero ser parecida com Jesus, eu tenho que fazer o que Ele faria. Outra coisa aqui, que ser misericordioso é não ofender quem te ofendeu. Não ofenda. Ah, mas me ofenderam e a ofensa foi grande. Você morreu por causa disso? Não. Então deixe. Foi só uma palavra? Foi. Então esqueça. As palavras, irmãos, elas têm muito poder, mas elas só vão te atingir se você permitir. Se alguém me chamar ô feia, ou o que ofende muito uma mulher, ô gorda, eu só vou sofrer se eu permitir que essa palavra me atinja. Se eu não me sentir nem feia nem gorda, deixe que os outros pensem o que quiserem. Então não revide, não dê o troco, não ofenda quem te ofendeu. Ah, porque me chamaram de gorda, eu vou chamar de baleia. Não é assim que funciona para um cristão. Ah, porque me chamaram de feio, então eu vou chamar de bichinho da goiaba. Não precisa. Essa palavra que veio da boca do outro só vai te atingir se você permitir. Então pode chamar do que quiser, pode falar o que quiser, o importante é que Deus sabe o que você é. Entendido isso? Então não precisa ofender. E quando você não ofende, aí você está sendo misericordioso. Porque se você não for misericordioso, você vai chamar um monte de bobagem para outra pessoa que te falou uma coisa assim. Ah, pastor, isso pastor, é ser panaca, é ser capacho do diabo. Não é não. É aprender com Jesus. Jesus foi humilhado, foi envergonhado, foi maltratado, foi pregado na cruz. E o que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E nós? A vingança vai chegar. O dia da vingança vai chegar. Pode chegar para você daí que está desejando a vingança. Então nós não merecíamos a salvação e mesmo assim Jesus teve misericórdia de nós. Então nós temos que ter misericórdia dos outros, uns dos outros. Tem pessoa ruim na vida? Tem. Não estou dizendo aqui que são tudo santinho. Tem pessoa que não vale nada. Você conhece assim alguém que não vale nada? Com certeza conhece.
Conhece. Você olha para a pessoa e diz assim, mas não vale nada. Só que tem um detalhe. Jesus morreu por esse que você está dizendo que não vale nada. E se ele se arrepender de verdade e se converter a Cristo, vai ser salvo. E você, às vezes, porque está dizendo que ele não vale nada, não vai. E daí? Então aprenda a ser misericordioso. Misericórdia. Nunca negue a misericórdia para alguém, irmão. Nunca. Nunca negue a misericórdia para alguém. Lamentações 3, 22 e 23. Lamentações 3, 22 e 23. Três, 22. Em algumas Bíblias diz a misericórdia, tá? Mas benignidade é a mesma coisa. A benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então a misericórdia do Senhor, ela se renova todas as manhãs. O que é isso? Cada dia que o Senhor nos permite acordar, é porque a misericórdia dele se renovou na nossa vida. A misericórdia do Senhor se renovou para nós termos chance de viver para Ele, para nós termos a oportunidade de sermos pessoas melhores, para nós termos a oportunidade de conceder misericórdia para os outros. Se nós não formos misericordiosos, o Senhor não vai ser misericordioso para conosco. Então, olha só, renovam-se cada manhã, o quê? As misericórdias do Senhor. Então, se elas se renovam a cada manhã, nós temos que agradecer a cada manhã. Quando você acordar amanhã, de manhã, lembre assim: obrigada, Senhor, a tua misericórdia se renovou sobre a minha vida. E eu tenho que aproveitar a misericórdia do Senhor da melhor forma possível. Não despreze a misericórdia do Senhor, reclamando do dia, falando mal de alguém. Não despreze a misericórdia que o Senhor te dá todos os dias, reclamando da vida. Não faça isso. Não reclame da vida. Pastora, você não sabe o que eu estou passando? Eu não sei, meu irmão, mas Deus sabe. E se a misericórdia dele se renova a cada manhã, é porque ele está sendo bom para nós. Então, por mais dificuldade que nós estejamos vivendo, creia que o Senhor está vendo e Ele vai fazer justiça por você. Alguém está me humilhando, me maltratando, deixe que continue. A palavra do Senhor diz, o sujo, suje-se mais ainda, o injusto, cometa mais injustiça, porque vai chegar o dia em que vai prestar contas a Deus. Mas você, a Bíblia diz, é santo? Santifique-se mais ainda. Então, agradeça a Deus pela misericórdia dele, todas as manhãs, todos os dias, porque ele é grande em misericórdia. Ele é grande em misericórdia e todas as misericórdias do Senhor são qualidades que estão dentro do nosso coração para nós colocarmos em prática na vida de outra pessoa. Então, se Deus teve misericórdia comigo, como que eu não vou ter misericórdia com o meu próximo? Estão entendendo, irmãos? É um assunto assim que a gente repete muito a mesma coisa, porque é o sentido. Misericórdia
é saber ser grato a Deus pelo que Ele fez por nós, porque nós merecíamos o inferno e Ele foi misericordioso. E saber transmitir essa misericórdia, então, que nós recebemos de Deus, para os outros. Mesmo que você diga, mas aquilo lá não vale nada. Deus sabe, Deus está vendo, deixe. Tudo que o homem plantar vai colher. A Bíblia fala isso. Então, se você quer colher bênçãos, pratique coisas boas. Se você quer ser abençoado, abençoe os outros. Porque tudo que você fizer na vida, se você for mal para alguém, vai chegar o momento que alguém vai ser mal para você. Se você desprezar uma pessoa, vai chegar o momento que alguém vai te desprezar. Se você desejar a morte para alguém, vai chegar o momento que outro vai desejar a tua morte. Então, tudo que o ser humano plantar, ele vai colher. Então, todas essas qualidades aqui estão dentro do nosso coração. Todas as bem-aventuranças. Mas vai de nós saber colocar em prática. Você tem sido misericordioso? Ou você tem dito assim, me aguarde. Jesus disse isso para alguém? Não. O Espírito Santo não te obriga a ser misericordioso, mas Ele espera que você seja. Porque tem que partir de nós o desejo de ser, de transmitir essa misericórdia para as outras pessoas. Então escolha ser misericordioso. Mas o que eu vou ganhar com isso? Olha o que Jesus falou. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem não é misericordioso, no momento que precisar da misericórdia do Senhor, não vai ter misericórdia. E daí que situação difícil vai ser. Então o Espírito Santo não nos obriga a ser misericordiosos. Ele colocou aqui dentro do nosso coração no momento que nós nos convertemos. Ele colocou dentro do nosso coração esse sentimento de ser misericordioso com o outro. Mas Ele não nos obriga a praticar isso. Mas se nós não praticarmos, vai chegar o momento que nós vamos prestar contas por isso. Entendido isso, irmãos? Então, olha só, todas essas bem-aventuranças aqui já estão dentro de nós, dentro do nosso coração. Porque o Espírito Santo, nós recebemos Ele, então Ele trouxe isso para nós. Mas vai de você, se você quer praticar ou não. Se você não praticar, um dia você vai responder diante de Deus por que você não quis praticar. Então, essa é a importância e o significado de ser misericordioso. Se não fosse importante, Jesus não teria citado aqui no Sermão do Monte. Se fosse qualquer coisinha assim, isso aí Deus vai deixar passar. Não, Deus não deixa passar. E assim como Jesus teve misericórdia do povo, nós temos que ter também. O ímpio não tem, mas nós temos que ter. Vamos ler agora o mesmo Mateus 5, do 43 ao 48. Cinco, 43. Olha só, nós já lemos os versículos anteriores ali de dar a face, de andar 2 milhas. Agora vamos ver o que é que Jesus continuou falando aqui. Ouvistes que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Isso era a lei que falava. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus.
Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então, olha só, volte lá aqui no 43, fazendo favor. Amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. A lei dizia isso, veio Jesus e disse, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Que recompensa que nós vamos ter se nós amarmos e orarmos apenas pelas pessoas que nós gostamos. Você tem que orar justamente por aquele que está fazendo o mal para você, para a tua família, para a tua casa, sei lá. Aquele que está te fazendo mal. Nós temos que orar por aqueles que estão fazendo mal no nosso país. Ah, pastora, temos sim. Se não fizer, não está sendo cristão. Mas como que eu devo orar? Pedindo justiça para Deus, que Deus venha e mate? Não. Para que aceite a Jesus e seja salvo. Sabe por quê, irmãos? A pessoa que está debaixo de maldade, ela é uma alma doente. É uma alma. Igual a nós. Você é perfeito? Não é. Ah, mas aquela pessoa não merece. O que é que nós já falamos? Nós também não merecemos. Então vamos orar. Mas é difícil. Ah, Jesus não disse que ia ser fácil. É difícil. Mas nós temos que fazer. É ordem do Senhor. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então ore. Ore. Alguém está te desejando mal? Ore por essa pessoa. E deixe que a justiça é Deus que sabe o que vai fazer e quando vai fazer. Aí Jesus ainda continua, 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Imagine se Deus acordasse, que Deus não dorme, mas é só um exemplo, uma forma de falar para você entender. Se amanhã de manhã Deus dissesse assim, hoje eu não quero que o sol apareça para tal pessoa, vai ficar nas trevas, vai ficar na escuridão. Já imaginou? Se Deus dissesse assim, eu não vou fazer chover sobre a terra de tal pessoa, só sobre o outro que é bonzinho. Esse aqui é ruim, então eu não vou fazer chover lá. Deus não faz isso e Ele poderia fazer, mas Ele não faz. Então Ele faz nascer o sol tanto sobre justos como sobre injustos. Ele faz a chuva vir abençoar a terra do justo e também do injusto. Ah, então Deus não está sendo correto, porque Ele está abençoando o injusto, então é melhor fazer tudo errado, porque eu vou receber a bênção de qualquer jeito. Não, não é assim. Vai chegar o tempo em que Deus vai fazer a justiça. Mas imagine se agora Ele fosse separar. Os justos iriam sofrer junto com os injustos. Nós iríamos sofrer junto com os outros, que nós podemos dizer que não merecessem. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, olha só, vou repetir. Para que nós sejamos filhos de Deus, nós temos que ser parecidos com Ele. Então, Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos.
Se Ele que é Deus, que sabe, que faz e que pode fazer tudo o que Ele quiser e ninguém tem o direito de contestar, Ele faz isso, porque que nós vamos querer determinar quem merece alguma coisa ou não? Sendo que nós mesmos, todos, merecíamos o inferno. 46. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Como que nós vamos amar só aqueles que nos amam? É muito fácil. É muito fácil você amar teu filho, tua filha. É muito fácil. Mas é muito difícil você amar aquele que não gosta de você? O que vocês acham? É muito difícil? É muito difícil. Mas se nós queremos ser cristãos, nós temos que fazer isso. Porque Deus nos amou e nós não merecíamos. E se saudardes somente os vossos irmãos que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Quer dizer, eu vou conversar e vou cumprimentar só quem eu gosto. Quem eu não gosto, estou nem aí. Que exemplo de cristão você está dando? Então, ser misericordioso é ter junto do coração alguém que não merece. Ter um miserável junto ao teu coração. Nós, miseráveis pecadores, estamos perto do coração de Deus, por isso Ele é misericordioso. Amém? Ter misericórdia é dar para o outro o que ele não merece. Aquela pessoa não merece viver, mas é você que dá a vida? Não, é Deus. Aquela pessoa não merecia ter tudo o que tem na vida, é você que dá? Não, é Deus. Se ele vai merecer perder um dia, é com Deus, não é conosco. Então a nossa, como que eu vou dizer, a nossa responsabilidade é ser misericordioso. Não importando o que o outro é, o que importa é o que você é. O que você é diante de Deus é o que está valendo, porque Ele está vendo. O que o outro é, o outro vai prestar conta. Então seja misericordioso. Aí Jesus disse, né? Porque alcançarão misericórdia. Então veja só, eu lembrei de um versículo aqui que eu quero ler. Se você não ter misericórdia dos outros, você não vai receber misericórdia de Deus. Miqueias 6:8. Nós já vamos encerrar. Miqueias 6:8. Tem muitos versículos aqui sobre misericórdia, mas o tempo não permite. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor requer de ti. Senão que pratiques a justiça e ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus? Então olha o que está falando aqui. O que Deus quer de nós? Que nós sejamos benevolentes, a mesma palavra, misericórdia. Então o que Deus quer, porque às vezes as pessoas dizem, mas eu não sei qual é o sentido da minha vida, eu não sei o que Deus quer de mim. Deus está dizendo aqui, Deus quer que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande com humildade. É o que Ele quer de nós. Então seja misericordioso. Pratique a justiça, que foi a nossa mensagem da semana passada, ou seja, tenha fome e sede de justiça, que justo é só Deus, então você tem que ter fome e sede de Deus, você vai estar praticando a justiça, não é querer ser um justiceiro e sair fazendo justiça pelas próprias mãos, e andes humildemente com o teu Deus. Seja humilde, tanto quanto para com Deus, como
para com as pessoas. Amém? Deu de entender o significado de bem-aventurados misericordiosos? Feliz aquele que tem misericórdia do seu próximo, porque vai receber misericórdia de Deus quando precisar. Pronto, essa frase resume toda a mensagem. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?